Bom dia, queridos. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Hoje nós estamos aqui mais uma vez no nosso lar e eu quero compartilhar algo muito especial que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. Esta semana eu recebi uma notícia, na realidade recebi uma mensagem de um grande amigo meu que está enfrentando uma grande luta, uma grande batalha com a depressão. E essa mensagem acionou em mim um gatilho de uma depressão que eu tive há aproximadamente 3 anos atrás. E eu comecei a refletir muito sobre isso. E o Espírito Santo de Deus me fez entender que não apenas o meu amigo, mas neste momento que nós estamos vivendo, provavelmente muitas pessoas estão passando por momentos de depressão. Porque o deprimido, uma das características dele é ter pensamentos catastróficos. E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, não apenas a pessoa que tem a tendência a ter depressão, mas muitas outras pessoas estão tendo pensamentos catastróficos. E isso ativa gatilhos em pessoas que têm tendência e acabam desenvolvendo uma depressão por conta das circunstâncias adversas da situação que nós estamos vivendo. E refletindo sobre isso, eu decidi compartilhar o que aconteceu comigo, uma parte da minha história. E de manhã cedo, na segunda-feira, minha bicicleta estava com o pneu furado, eu decidi levar a minha bike para consertar. Consertei o pneu. Depois que o pneu estava consertado, como eu não tinha bastante tempo que eu não andava de bicicleta, eu resolvi fazer o percurso que eu fiz quando estava doente com depressão, tentando amenizar a minha dor, a angústia que eu sentia. E eu peguei a 5 de julho, fui até o final de bike, depois dobrei para o lado da Kennedy, atravessei a pista, peguei ali a estrada em direção à fundação. Eu fui numa estrada deserta, né, com pouquíssimas casas, muito mato de um lado, mato do outro. E eu queria ir até o campo de futebol, onde eu dei várias voltas quando eu estava deprimido, mas quando cheguei lá, eu decidi seguir em frente. E a fundação, uma estrada muito longa, uma estrada de chão, cheia de buraco, cheia de costelinha. E eu falei, eu vou até o final. Enquanto eu estava indo, eu estava refletindo sobre a minha depressão. E eu via que aquela estrada cheia de mato de um lado, mato do outro, cheia de buracos, com lama, com água, é uma representação de um pouco daquilo que acontece dentro da pessoa que está deprimida, né? A vida dela fica meio que embaralhada. E eu fui em frente. Quando chegou lá na frente, eu encontrei uma igreja católica velha, abandonada, com uma grande cruz na frente. E aí eu decidi contornar e ir além, ir mais adiante. E fui. E quando chegou lá na frente, bem lá na frente, no final da rua tinha uma casa com um portão, com uma cerca bem grande, e a rua terminava ali. E eu percebi que aquela rua era uma rua sem saída. O interessante é que quando você está deprimido, você entra como que uma estrada longa e você vai se aprofundando,
E você quer achar uma solução, você quer achar uma saída, mas é como se você estivesse dentro de um labirinto. Você fica ali rodando, rodando, rodando e você não acha saída. Entra para um lado, não tem saída, entra para o outro, não tem saída. Você não vê solução para o teu problema, você não vê a luz lá no final do túnel. Na realidade, né, você está ali no meio daquelas trevas, no meio daquela escuridão, e você se sente completamente abandonado, completamente incapaz de solucionar e de resolver o problema. Aí então eu comecei a fazer o caminho de volta. Quando eu estava fazendo o caminho de volta e comecei a fazer, eu olhei e percebi que havia uma estrada lá na frente, eu nunca tinha ido ali, e aí eu vi uma casa de material de construção meio que abandonada, e eu chamei o dono que ficava na casinha dos fundos, ele veio me atender, e eu perguntei para ele, vem cá, aquela estrada que passa ali atrás, é o Arco Metropolitano? Ele falou assim, é o Arco Metropolitano. Eu falei, como é que eu faço para chegar lá, porque eu fui até o final da rua, mas tem uma casa ali, não dá para passar. Ele falou, olha só, tem dois caminhos. Você pode voltar e entrar à esquerda, mas é uma estradinha muito acidentada, com muita lama, muito barro, água. O melhor então é você entrar à direita, que você vai contornando, a estradazinha melhor, e você vai acabar chegando lá no Arco Metropolitano. Então eu fiz o que ele me orientou, voltei, peguei aquela estradinha e fui. E quando eu cheguei no Arco Metropolitano, eu tive uma alegria muito grande, porque eu estava numa estrada cheia de barro, acidentada e muito feia, escura, e de repente eu peguei aquela estrada lisinha de bike e comecei a pedalar, 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 e ali é como se eu estivesse num paraíso. E por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando essa história porque o deprimido, ele está, como eu disse para você, como que num labirinto. Ele não vê solução, ele não vê saída, ele só sente dor, só sente angústia, só sente tristeza. Vai para um lado, vai para o outro, vai no médico, vai no outro, toma um remédio, toma outro, e parece que aquilo ali não vai acabar nunca. Uma coisa que eu aprendi quando estava deprimido, com depressão, é que a gente precisa buscar ajuda. Quando eu estava lá naquela estrada, lá dentro da fundação, e não sabia como chegar no Arco Metropolitano, eu pedi a orientação de uma pessoa e aquela pessoa me deu orientação. Uma coisa muito importante que o deprimido ele precisa fazer quando ele está passando por momentos difíceis na sua vida, é que ele precisa pedir orientação. Ele precisa pedir ajuda. Ele precisa que alguém lhe estenda a mão. E exatamente nesse momento que você reconhece que precisa de ajuda, que busca essa ajuda, que você começa a enxergar aquela luzinha lá bem lá no fundo do túnel, porque agora tem alguém que está de mãos dadas com você, né, te ajudando e te orientando. Eu louvo a Deus porque durante o meu período de depressão, Deus colocou essa mulher maravilhosa na minha vida e ela foi o tempo todo a minha luz lá no fundo do túnel. E eu louvo a Deus, louvo muito a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da Jussara. Neste período que eu estava deprimido, muitas coisas aconteceram. E eu quero relatar para você apenas algumas delas, não dá para a gente relatar tudo. Na realidade, eu estou
escrevendo um livro chamado Metamorfose, a história de um pastor, psicólogo que venceu a depressão. Quando esse livro estiver pronto, provavelmente você vai conhecer muito mais detalhes da minha história do que o que eu vou te contar agora. A grande realidade é que eu fiquei muito deprimido, mas tão deprimido que eu comecei a perder o sono, passava as noites em claro, não conseguia dormir, virava, rolava na cama de um lado para outro, não conseguia dormir. Eu comecei a perder o apetite, já não comia mais como antigamente, e comecei a perder peso, comecei a emagrecer, e isso daí começou a ficar visível para as pessoas. Eu era pastor de uma igreja, eu tinha que pregar, que orientar, que dar estudo bíblico, e os irmãos da igreja começaram a ver, perceber que durante o dia eu dava muita cabeçada, porque eu não dormia, passava a noite em claro, e quando chegava de dia eu ficava cochilando, mas era um cochilo que não me fazia dormir, eu não conseguia dormir de dia também. Mas era visível que eu estava definhando, que eu estava emagrecendo, estava ficando com o rosto todo chupado, olheiras. E eu louvo a Deus que nesse tempo, nesse momento, a igreja percebeu e o corpo diaconal se reuniu junto com o pastor Edson, fizeram uma visita na minha casa e conversaram comigo. E uma coisa interessante é que quando você está deprimido, pelo menos isso aconteceu comigo, não sei o que acontece com todos, você, num primeiro momento, você não reconhece, você não quer reconhecer que você está doente. E eles me ofereceram me dar uma licença de 1 mês para mim me cuidar, para mim me tratar. E a princípio eu não queria, não é necessário, eu não quero, não preciso e tal. Mas como eles insistiram muito, no final eu reconheci que precisava e acabei aceitando. E aí comecei a ter um período em que eu ficava o tempo todo dentro de casa, trancado no quarto, fechava a janela, fechava a cortina, ficava no escuro, não queria assistir televisão, não comia direito, e era uma angústia muito grande que estava tomando conta de mim. E o pior de tudo é que as pessoas da igreja ligavam para minha casa querendo me ver, querendo me visitar. Os adolescentes queriam me visitar, os jovens queriam me visitar, as irmãs queriam me visitar. E quando essas ligações aconteciam, eu via minha esposa falando com as pessoas. E esse foi o período que eu mais menti na minha vida. E fiz a minha esposa mentir também, porque eu falava para ela, não, diz que eu não estou, diz que inventa uma desculpa, diz que eu saí, que eu fui no médico, mas eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. E uma das características da pessoa que está deprimida é exatamente essa, ela quer se isolar. Ela quer ficar escondidinha ali no seu quarto, no seu mundinho, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer se relacionar com ninguém. Só que as pessoas insistiam, toda hora tinha uma ligação de alguém que queria me ver, queria saber como eu estava. Chegou um ponto de eu ficar tão angustiado que eu falei para minha esposa, olha só, Jussara, a gente vai ter que sair daqui, porque se eu ficar aqui, é arriscado vir alguém aqui me visitar, e aí eu não vou receber, e se eu receber eu vou acabar tratando mal essas pessoas, e eu não quero fazer isso. Falei, ó, liga pro Elias. Nessa época meu irmão morava lá em Aracaju, e pergunta se a gente pode passar um tempinho lá na casa dele. E a minha esposa ligou, perguntou, meu irmão falou, não, vem, pode vir para cá, não tem problema nenhum não. E nós compramos uma passagem, e naquela mesma semana nós pegamos o voo e fomos para Aracaju. E graças a Deus, nós fomos muito bem recebidos pelo meu irmão, pela minha cunhada Marta, eles são pessoas maravilhosas. E naquele dia, se eu não me engano, eles estavam fazendo aniversário de casamento,
e eles nos pegaram no aeroporto, nos levaram para um restaurante e nós comemos ali do bom e do melhor. Na realidade, como eu não estava comendo muito, eu comi só um pouquinho, né? Mas só o fato de ter ido para o restaurante com eles para comemorar já foi uma coisa que mudou bastante o ambiente. E falando em Elias e Marta, quero abrir um parênteses aqui para dizer que hoje é o dia do aniversário do meu irmão, né? E eu quero dar os parabéns para você, meu irmão, se você estiver ouvindo este vídeo. Que Deus abençoe grandemente você, sua vida, sua casa, sua família. Você, sua esposa e seus filhos foram uma bênção muito grande para mim, para minha esposa, para minha vida. E eu tenho muita gratidão no coração por aquilo que você e a sua família fizeram por nós. Eu espero que Deus retribua, né, grandiosamente, né, o favor que você nos fez, a bênção que vocês foram na nossa vida. Mas quando nós estávamos lá, na casa do Elias e da Marta, eles tinham na época um hábito de todos os dias sentarem em volta da mesa, pegarem a Bíblia e ler 2, 3 capítulos da Bíblia. Na realidade, naquela época eles estavam lendo a Bíblia em família, em conjunto, e cada um pegava a Bíblia e lia 5 versículos da Bíblia. Nessa ocasião, eu não estava lendo a Bíblia. Veja só, eu era um pastor. Na época eu tinha os 17 anos de ministério, né? Uma pessoa muito ativa na igreja, e eu não sentia nem um pinguinho só de vontade de ler a palavra de Deus. Eu perdi completamente o prazer pela palavra, não sentia vontade de orar, perdi o prazer de orar. Na realidade, o que eu imaginava nessa época é que Deus havia se esquecido de mim, Deus havia me abandonado, e não tinha por que eu ler a Bíblia, não tinha por que eu orar, havia perdido a minha fé, e a única coisa que vinha na minha cabeça eram pensamentos catastróficos. Mas, como eu estava na casa do meu irmão, era visita lá, eu não podia, né, dizer para ele que não queria ler a Bíblia, não queria orar, não podia, na casa do meu irmão, se esconder no quarto, como eu fazia em casa. Então eu fazia um esforço sobre-humano, ia para a sala, e ali todos os dias nós líamos a Bíblia e orávamos. Líamos a Bíblia e orávamos. Depois que terminávamos de ler aqueles 2, 3 capítulos da Bíblia, nós dobrávamos os joelhos e todos naquela sala oravam. Eram 6 orações, e não era aquela oração, né, do faça mal ou faça bem em nome de Jesus, amém. Não, eram orações que levavam 10, 15 minutos, e a gente levava em média ali 1h30, 2 horas, lendo a Bíblia e orando. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, que está me ouvindo. Isso fez um bem tremendo para a minha vida, para a vida da Jussara naquela época. Nós precisávamos ser pastoreados. Nós precisávamos de alguém que estivesse ao nosso lado, que nos ajudasse realmente a buscar a Deus e buscar a presença de Deus. Uma outra coisa também, um hábito que o meu irmão tinha, todos os dias à tarde ele saía para fazer uma caminhada e me levava, eu saía junto com ele, e a gente levava ali 1h30 caminhando, né? Isso também fez um grande bem para mim. Uma outra coisa linda que aconteceu quando eu estive lá, que nós encontramos um casal de missionários, amigos da Marta há muito tempo, a dona Jabes, o nome do esposo dela eu não me lembro, mas eu me lembro que eles começaram a compartilhar com a gente algumas coisas que aconteceram na vida deles e que nos impactaram muito, histórias de superação, de vitória que eles tiveram na vida deles. E no final, né, ela percebendo, e Marta contou que eu estava em depressão,
ela colocou as mãos sobre a minha cabeça e orou, e orou, e orou, e profetizou sobre a minha vida que Deus iria me abençoar, que Deus iria me curar. E naquele momento eu sei que muitas pessoas oraram por mim. O Elias orou por mim, a Marta orou por mim, a Terceira Igreja Batista em Pilar orou por mim, amigos, pastores de ministério oraram por mim. Mas naquele momento foi uma oração especial, porque aquela oração da Jabes, ela acionou um gatilho de fé no meu coração, um gatilho de esperança. A partir daquele momento eu comecei a ter uma nova esperança, uma esperança de que realmente Deus podia mudar a minha história, que Deus podia fazer algo novo, algo especial, algo diferente pela minha vida. Porque na realidade os pensamentos que eu tinha que eu nunca mais ia voltar a subir num púlpito para pregar, eu nunca mais ia fazer um estudo bíblico, eu nunca mais ia fazer um aconselhamento pastoral, eu nunca mais ia atender ninguém no consultório de psicologia, e eram esses os pensamentos que tinha. Depois que quase um mês, uns 20 e poucos dias que nós ficamos em Aracaju, nós voltamos para o Rio de Janeiro. E quando nós estávamos de volta aqui no Rio de Janeiro, teve um momento, né, depois de uma semana que a gente começou a voltar à rotina, aqui eu tive um dia de muita angústia. Eu tive um dia em que eu sentei na beira da cama e minhas mãos começavam a tremer, minhas pernas começavam a tremer, e eu saí da cama e fui para a cozinha, sentei na mesa da cozinha e minhas mãos tremendo, minhas pernas tremendo, meu corpo todo tremendo, eu numa angústia terrível. Fui para fora de casa, sentei do lado de fora e aquilo ainda me atormentando, né? E eu estava angustiado, andando de um lado para outro dentro de casa e não conseguia, né, parar de tremer, não conseguia parar de me angustiar, e só vinha na minha cabeça pensamentos ruins. Naquele momento eu pude perceber, na realidade eu percebi muito depois que venci a depressão, olhando para trás, vendo esse momento que eu vivi, eu percebi porque muitas pessoas no auge da depressão tiram a própria vida. Olhando para trás e vendo esse momento de angústia que eu vivi, eu consegui imaginar e perceber porque muitas pessoas cortam os seus braços, né, com gilete, com faca. Na realidade, a dor da depressão, eu costumo chamar que é a dor da alma. A dor da alma, ela é tão grande, mas tão grande, é uma angústia tão poderosa que vem de uma forma avassaladora e toma conta de você, e tudo que você quer é que aquele negócio vá embora, que aquela angústia vá embora, e como você não consegue fazer isso tomando remédio, nem fazendo qualquer outra coisa, você começa a se cortar. Muitas pessoas se cortam, eles querem, né, substituir a dor da alma pela dor física, e muitas pessoas querem, né, não querem tirar a própria vida. Eu mesmo naquele momento eu senti vontade de sair correndo, de pular na frente de um carro, de pular de uma ponte. Eu confesso a você que foi um momento que eu senti vontade de tirar a minha própria vida, e só não tirei pela graça e pela misericórdia de Deus. E era uma angústia muito grande. E aí eu coloquei um tênis no pé e falei para ele: eu vou sair, vou dar uma volta para ver se essa angústia passa. E saí, peguei a 5 de julho, que é uma estrada longa, uma retão aqui perto da minha casa, e fui até o final. Depois desbordei, entrei lá pro lado da fundação e fui andando, passei pelo monte, fui andando, chegou lá na frente, eu vi um campo de futebol, eu entrei, estava com uma cerca, e eu arrumei o jeito de passar pela cerca e fui lá para o campo de futebol e comecei a dar volta no campo de futebol. 1, 2, 3, 10, 15,
eu sei que eu perdi a conta de quantas voltas eu dei naquele campo de futebol. E quando eu já estava cansado de andar em volta daquele campo de futebol, eu resolvi voltar. E quando eu estava voltando, eu passei perto do monte, que as pessoas sobem ali na fundação para orar. E ali eu tive ímpeto de subir o monte. Eu subi o monte, fui lá para cima, dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Comecei a orar, chorar, clamar. Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, Jesus me ajuda, Jesus tira essa angústia, Jesus tira essa dor, tira essa dor. Só que eu orava e de tempos em tempos eu parava e olhava para minha mão continuava a tremer e orava de novo, orava, parava, olhava para minha mão, continuava a tremer e olhava para dentro de mim, aquela angústia continuava lá, parecia que a minha oração não passava, né, da altura daquele monte, parecia que Deus não estava se importando comigo, parecia que Deus havia me abandonado. Querido, uma das coisas que acontece com quem está deprimido é exatamente isso. Ele pode estar no meio de uma multidão, mas ele se sente só, ele se sente abandonado. E naquele momento ali, eu me senti dessa forma, sozinho, abandonado, senti bem lá no fundo da minha alma que Deus não me amava, que Deus não se importava comigo e que Ele não estava nem aí para mim. Mas, vindo para o tempo atual e olhando para aquela época, fazendo uma reflexão sobre aquilo que eu vivi, eu consegui entender e aprender uma coisa muito importante. Quando você está no auge da tua depressão, no auge da tua angústia, e você pensa que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu de você, na realidade Deus ele está te carregando nos braços. É como, fazendo analogia com uma pessoa que está doente no leito do hospital, no estado de coma. Ela não consegue ouvir nada que o médico que está cuidando dela está falando. Ela não consegue ver o médico, ela não consegue sentir o toque daquele médico, mas aquele médico está ali, cuidando dela. O médico está ali e na hora exata ele vai lá e coloca o remédio no soro. Na hora exata ele vai lá e faz o exame que precisa ser feito. Você está ali monitorado 24 horas por dia. A sua pressão está sendo monitorada lá no monitor, os seus batimentos cardíacos estão sendo monitorados e você está sendo cuidado. Só que você não sente, não ouve, não vê, não percebe que tem alguém cuidando de você, mas na realidade tem. É exatamente isso que acontece com quem está deprimido. Você acha que não tem ninguém cuidando de você, que ninguém se importa com você. Mas Deus se importa sim, Deus está cuidando de você sim, nesse momento difícil de angústia que você está vivendo. E aí eu desci do monte, voltei para casa, cheguei em casa cansado e falei, agora eu acho que dá para me sentar numa cadeira e relaxar, descansar um pouquinho. Mas quando eu sentei na cadeira, que eu olhei para minha mão estava tremendo, as duas mãos, as duas pernas tremendo, batendo, e eu não conseguia ficar parado. E falei, meu Deus, que angústia, que dor. E me levantei, e aí eu comecei a andar dentro do quintal. Comecei a dar voltas e mais voltas dentro do quintal, ia, né, da varanda, no fundo da casa, e voltava. O meu quintal é um quintal grande, e minha esposa foi na porta da cozinha e viu aquela cena, viu eu naquela angústia, e aí ela saiu de dentro da cozinha, ficou no meu lado e pegou na minha mão e começou a caminhar comigo dentro do quintal. Eu não me lembro exatamente quantas voltas nós demos juntos de mãos dadas. Ela não falava nada, ela simplesmente caminhava ao meu lado. E nós demos muitas voltas juntos. E quer saber de uma coisa? Depois
de muitas voltas que nós demos juntos. Depois que nós paramos, eu pude perceber que aquela angústia toda, ela não tinha acabado, mas tinha diminuído muito. Assim, de 100% passou para 45%, 50%. E uma coisa que eu pude perceber é que aquele toque de mão, as mãos entrelaçadas, a presença dela ali do meu lado, ela transmitiu para mim uma força muito grande, uma energia muito grande, uma fé, uma esperança muito grande. E aquela energia que ela transmitiu para mim fez com que a minha alma, a minha mente, o meu coração acalmasse naquele momento. Meu querido, você que está passando por essa dor, por essa angústia, uma das coisas que você mais precisa neste momento é de alguém que esteja ali, do teu lado, que segure na tua mão e que diga para você: eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu te amo, você é uma pessoa muito especial. Mas ainda que ela não diga nada, como a minha esposa não disse nada, apenas caminhou comigo, o simples fato de ela segurar na tua mão vai fazer você perceber e entender que você não está só, que você tem alguém que está do teu lado. Você sabe qual é um dos grandes problemas de uma pessoa que está deprimida? Ele ter alguém do lado dele que não entende. Ter alguém do lado dele que pura e simplesmente diz: isso aí é bobagem, isso é frescura, isso não é enfermidade, isso não é doença não, isso é frescura. Querido, quando uma pessoa que está perto de você, quando uma pessoa que está do lado de você, que está deprimido, diz que isso é bobagem, que isso é frescura, é como se você visse uma pessoa que está com a cara dentro da lama, se sufocando dentro do lamaçal, e você pegasse o seu pé com a bota, sabe aquelas botas que a pessoa usa para fazer obra, e pisasse na cabeça da pessoa e apertasse na lama. É exatamente isso que acontece na mente e no coração do deprimido, quando alguém chega para ele e diz que aquilo é frescura, que aquilo é bobagem. Quando a pessoa deveria ir lá puxar e tirar o deprimido, puxar para cima, dizer que ele é especial, que ele é importante, que Deus o ama, que ele não está sozinho, para ele sair daquele sufoco, para ele respirar um ar novo, não. A pessoa vai e aperta a pessoa mais ainda na lama. As palavras têm poder de levantar você, de tirar você do buraco, ou tem poder de afundar você cada vez mais. E eu quero dizer para você que naquele momento algo de bom aconteceu na minha vida. Mas ainda não tinha terminado. A igreja havia me dado mais um mês, eu já estava gozando o segundo mês de licença, mas eu não estava conseguindo dormir direito ainda, e minha esposa falou: vamos no hospital novamente. Eu vou junto com você. Ela foi comigo, chegamos lá no médico, no consultório, entramos juntos, e eu comecei a reclamar com o médico. Falei: doutor, olha só, esse remédio que o senhor me deu não está fazendo efeito, eu não estou conseguindo dormir direito, eu estou angustiado, eu estou tremendo, eu estou isso, eu estou aquilo. O médico olhou bem para mim e falou: vem cá, meu filho, você está fazendo o tratamento correto? Eu falei: estou, doutor, claro que eu estou. Aí minha esposa falou: não está não. Ele falou: como assim? Não, doutor, não está não. Ele vai lá, o senhor passa um remédio, ele pega o remédio, a faquinha, vai lá e corta. Ele diz que aquele negócio que tem no meio do remédio, tipo uma valetinha, justamente para cortar mesmo. Então ele vai lá e corta o remédio, em vez de tomar o remédio direito, ele está tomando só a metade. E ele leu aquela bula do remédio, viu que tem lá um monte de efeito colateral, e falou que aqueles efeitos colaterais todos estão acontecendo com ele. Aí o doutor olhou bem dentro dos meus olhos e falou: meu filho, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer.
Você pega uma bula de um remédio, abre e lê ali 5, 10 minutos, 1, 2, 3 vezes a bula do remédio, e você acha que sabe muito mais do que eu, que estudei mais de 15 anos de medicina. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu fiz a minha faculdade de medicina, depois eu fiz residência médica, depois eu fiz especialização em neurologia, depois eu fiz uma especialização em psiquiatria, depois eu fiz uma especialização em geriatria e eu estudo ainda até hoje. Eu continuo estudando e você acha que sabe mais do que eu? Ele falou, meu filho, todo remédio na bula tem efeito colateral. Se você pegar uma Novalgina, um AS, você lê lá, tem efeito colateral. Mas na realidade esse efeito colateral está sendo fabricado pela sua própria cabeça. Essa negatividade toda que você tem, esses pensamentos ruins que você tem, estão fabricando esses efeitos colaterais na tua vida. Eu quero dizer para você, acreditar no que eu estou dizendo. Vamos fazer um negócio. Eu vou te dar uma nova receita, você compra o remédio, você toma o remédio por 30 dias. Se em 30 dias esse remédio não surtir efeito, você faz o seguinte, você procura outro médico, você para de tomar o remédio, você faz o que você quiser. Mas experimenta, acredita. Você não é pastor? Eu falei, eu sou pastor. Então, filho, usa a sua fé a favor de você. E eu peguei aquela receita, fui na farmácia, comprei o remédio e aí eu fui para casa. E cheguei em casa, na hora de tomar o remédio, eu peguei o remédio, coloquei na mão e falei, Senhor, eu ainda não acredito naquele médico, e eu ainda não acredito nesse remédio que está aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu acredito em ti. Eu sei que tu pode potencializar o efeito desse remédio na minha vida. Então eu quero consagrar ele a ti e eu vou tomar esse remédio. E tomava o remédio. E todas as vezes que eu ia tomar o remédio, eu fazia essa oração. E aquele remédio começou, com o passar do tempo, a fazer um efeito bom. Depois de 15 dias eu já estava me sentindo bem melhor. Mas estava se aproximando o dia de eu voltar. E o meu pastor auxiliar, o Edson, ligou para mim e falou, e aí, Eliel, você vai voltar? Eu falei, olha só, Edson, se na quarta-feira está terminando minha licença. Se eu estiver na igreja, é porque eu vou voltar. Se eu não tiver, você pede aí mais um tempo para mim fazer meu tratamento. Eu falei, não, tudo bem. E foi se aproximando, quando faltava assim uma semana, eu comecei a ter uma angústia, porque eu queria voltar, mas eu não me sentia em condições de voltar. Havia uma crença negativa em mim de incapacidade. Eu não acreditava que tinha capacidade de voltar a pregar, eu não acreditava mais que eu tinha capacidade de voltar a fazer aconselhamento pastoral, estudo bíblico. Eu não acreditava que eu tinha capacidade mais de atender alguém no consultório de psicologia. Imagine você, uma pessoa que é pastor há 17 anos, que já era psicólogo há 4 anos, que havia ajudado muitas pessoas a superar e vencer depressão. Já havia tratado de muitas pessoas com síndrome do pânico, com ansiedade, com outros tipos de trauma. E na realidade eu imaginava e eu pensava que eu conhecia a depressão. Eu imaginava que eu sabia exatamente o que era depressão, porque eu já havia ajudado muitas pessoas com depressão. Mas uma coisa é você conhecer a depressão na teoria, uma outra coisa é você sentir ela na prática. Eu pensava que sabia, eu pensava que conhecia, mas na realidade, depois que eu passei pela depressão, eu percebi que o buraco era muito mais embaixo do que eu imaginava. Era muito mais profundo. Eu só vinha conhecer e saber exatamente o que é depressão depois que eu tive a depressão.
E uma coisa que me angustiava muito, sabe o que era? Porque eu era pastor e sabe qual era o pensamento que eu tinha? Poxa vida, como é que as pessoas estão me vendo nesse momento? O camarada que é pastor, que aconselhava todo mundo, que ajudava todo mundo, e agora está deprimido. Ele é um fraco. E eu pensava, poxa vida, como que as pessoas que eu atendi no consultório de psicologia devem estar pensando de mim? Poxa, aquele camarada não é psicólogo? Por que ele não usa a psicologia dele para ajudar ele mesmo? Por que ele não faz uma terapia com ele mesmo? E aqueles pensamentos me consumiam por dentro porque faziam com que eu me sentisse um fraco, um nada, um zero à esquerda. Na realidade, zero à esquerda é muito pouco. Fundo do poço para o que eu senti era muito pouco. Eu acabei elaborando uma frase, porque existem sentimentos e emoções que você não consegue descrever com palavras, mas tentando fazer uma descrição do que eu sentia. Naquele momento eu me sentia, mais ou menos assim, eu me sentia o cocô do cavalo do bandido que foi rejeitado pelo catador de estrume. Era exatamente assim que eu me sentia. E eu quero dizer para você que aquela angústia estava me consumindo e faltavam 2 dias para eu voltar, se eu não me engano, era segunda-feira, eu voltei no médico e falei para o médico, doutor, olha só, eu estou passando por essa depressão e já está terminando o prazo de licença que a igreja me deu, ela me deu 2 meses, acaba nessa quarta-feira, eu não estou me sentindo em condições de voltar. Ele falou, não, você não pode voltar mesmo não. A depressão, você precisa pelo menos mais uns 3 meses para se tratar. Espera aí que eu vou te dar. E me deu um atestado, me dispensando mais 3 meses para tratar da minha saúde. E eu voltei para casa mais tranquilo, mais aliviado. Mas na realidade, no fundo, bem lá no fundo, eu não queria usar aquele atestado. O que eu queria mesmo, bem lá no fundo da minha alma, era voltar. Só que eu não me sentia em condições de voltar. E aí começou, a haver um conflito dentro de mim. Volta, não volta, usa o atestado, não usa. E aquilo começou a me consumir por dentro. E chegou o dia, quarta-feira, dia de eu voltar. E aquela dúvida, aquele conflito dentro de mim, aquilo me corroendo por dentro. Então, eu fiquei o dia inteiro dentro do quarto. Fechei a janela, fechei a cortina e fiquei naquele dilema, aquela luta, vai, não vai. E a hora foi passando, quando deu 6 horas da tarde, minha esposa falou, e aí, Eliel, você vai para a igreja? Eu falei para ela, não sei. Você vai, levanta da cama, eu já vou. E aí deu 6h30, ela perguntou de novo, e aí, você vai para a igreja? Eu falei, não sei. Deu 7 horas da noite, ela falou, se vai, tem que ser agora, porque o culto começa às 7h30, são 7 horas. Eu falei, não sei se eu vou não. E o tempo foi passando, e aquela angústia vai, não vai. E aí quando deu 7h30 da noite, teve que como uma força interior muito grande, dizendo assim, vai! E me empurrou para fora da cama, eu tirei o lençol, levantei e fui lá no guarda-roupa, peguei uma calça, comecei a vestir. Eu falei, você vai aonde? Eu falei, eu vou na igreja. Que vai na igreja o quê? O culto já começou, já são 7h30. Eu falei, não, mas eu vou assim mesmo. E aí botei a blusa, botei um sapato, peguei a chave, entrei no carro e dirigi e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que eu entrei na igreja, o pastor Edson estava assumindo o púlpito naquele momento, e como eu havia dito para ele que se eu fosse na igreja, eu ia assumir novamente o ministério, eu ia voltar. Quando ele me viu entrar, ele falou, bem, o pastor Eliel está chegando aí, ele está retornando, dá licença, eu vou dar a palavra para ele. Eu não tive tempo nem de sentar no banco, não tive tempo nem de me arrepender de ter ido, eu simplesmente entrei na igreja, já fui direto lá para frente, para o púlpito, e comecei a pregar. Meu querido, não me pergunte o que eu preguei. Não pergunte para mim
o texto que eu li, que eu não sei, eu não me lembro de uma palavra que eu disse, eu não me lembro o texto que eu li, eu só me lembro de uma coisa que eu preguei. Preguei uns 30, 40 minutos. Quando eu terminei de pregar, os membros da igreja foram todos eles lá na frente, me abraçaram, choraram junto comigo, e foi uma emoção muito grande que eu senti. E naquele momento, cada abraço, cada lágrima que eu via sendo derramada, era para mim como um estímulo, uma energia que estava sendo regada na minha vida, na minha mente, no meu coração. E eu pude sentir aquela força que cada membro da igreja, da Terceira Igreja Batista em Pilar, estava dando para mim. E quando eu saí dali, eu saí revigorado, eu saí renovado. Deus operou um milagre na minha vida naquele momento. Eu saí dali crendo que eu era capaz. Eu imaginava que nunca mais ia pregar. Eu saí crendo que eu era capaz de pregar. Eu saí dali crendo que eu era capaz de atender as pessoas, de aconselhar no gabinete da igreja. Eu saí dali crendo que eu era capaz de atender as pessoas no consultório de psicologia. E ali começou a acontecer uma revolução, uma mudança, uma metamorfose dentro de mim. O que eu posso dizer para você é que a minha vida, ela se dividiu entre a vida que eu tinha antes da depressão e a vida que eu estou tendo agora depois da depressão. Aquilo ali foi um divisor de águas para mim. Hoje eu tenho uma paz, uma alegria, uma força que eu nunca antes tive na minha vida, para enfrentar qualquer obstáculo, qualquer barreira, qualquer tempestade. Hoje eu creio que nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Hoje eu faço minha palavra do salmista, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E eu mesmo respondo, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje eu olho para a palavra de Deus lá no Salmo 27, e eu digo para mim constantemente isso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Quando os meus adversários, problemas, dificuldade, enfermidade, vírus, qualquer coisa, quando eles vêm sobre mim, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, por-me-á sobre lugares altos. Agora será exaltada a minha cabeça sobre os inimigos que me cercam, o Senhor me honrará e eu o exaltarei. Querido, servir a Deus é maravilhoso. E eu quero dizer para você, creia que você não está só. Você que está passando por lutas com a depressão, creia que há saída nesse labirinto de dor, de angústia, de sofrimento que você está enfrentando. Há saída. E a saída está na sua fé, na sua confiança de que existe um Deus que te ama e que está cuidando de você. Lembre-se disso. Deus te ama e está cuidando de você. Meu amado, essa é uma parte da história da minha vida, da vitória que Deus me deu sobre a depressão. E eu quero dizer para você que se Deus me ajudou, Ele também pode ajudar você. Eu quero dizer para você que se Deus me curou, Ele pode curar você. E não importa qual é a sua posição. Talvez você seja um pastor, talvez você seja um psicólogo como era, talvez você seja um psiquiatra, alguém de autoridade. Eu quero dizer para você que até os grandes servos de Deus, os grandes homens de Deus, como o profeta Elias, passaram por depressão. A gente vê aqui no livro de Reis, no capítulo 19,
Eu quero ler apenas 8 versículos para contextualizar isso que eu estou dizendo para vocês, do 1 ao 8. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprover, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, pertencente a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, no caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbo, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Elias então se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O grande servo de Deus, o grande profeta Elias, que não provou a morte, que foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Ele também teve um tempo de angústia, de dor, um tempo que ele desejou a morte. Eu quero dizer para você que está deprimido, que está passando por angústia, você não é fraco. Elias não era um homem fraco, era um homem fiel, temente a Deus, o profeta do fogo, o profeta que orou e Deus fez fogo descer e consumiu o holocausto, o profeta que enfrentou os 450 profetas de Baal. Então Elias não era uma pessoa fraca. Eu quero dizer para você que você também não é uma pessoa fraca. Elias não era uma pessoa qualquer, era um profeta de Deus, e você também não é uma pessoa qualquer. Elias não foi abandonado por Deus, como você também não foi abandonado por Deus. Crê nisso. Deus te ama. E se você crer, você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar por você. E eu quero dizer também, que se você precisar de um apoio, de uma ajuda, pode contar comigo. Eu vou deixar aí embaixo o meu endereço, o meu e-mail, meu WhatsApp, para que você possa fazer contato comigo e a gente juntos somos mais fortes, juntos poderemos superar e vencer essa dificuldade. Aí onde você está, na sua casa, no seu lar, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, coloque a sua mão direita no seu coração e ore comigo agora. Senhor Jesus, eu creio, Senhor Jesus, que Tu tens todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra para me dar a vitória. E eu creio que assim como Tu deu vitória a este pastor que está falando neste vídeo, assim como Tu deu vitória ao profeta Elias sobre a depressão, eu creio que Tu vai me dar a vitória sobre a minha depressão. Eu creio que Tu vai me restaurar. Eu creio que Tu vai me curar. Eu creio que Tu está cuidando de mim. E em nome de Jesus eu me aproprio da vitória agora. Em nome de Jesus eu me aproprio da cura. Em nome de Jesus eu Te agradeço pela minha restauração. No nome de Jesus, amém. Queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se esta palavra falou o seu coração, se esta palavra fez sentido para você, compartilhe com alguém que você ama, com alguém que você sabe que está precisando dessa palavra. Um beijo no coração, que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, e até o próximo vídeo.